Olá, vamos para a nossa terceira e última aula vídeo sobre o batismo nas águas. Nesta aula vídeo de hoje, eu quero enfatizar a você a questão do seu batismo e a igreja, ou seja, a questão legal da sua vida com a igreja, Cristo Jesus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando simplesmente a igreja como denominação ou como prédio, templo, mas eu estou falando sobre a igreja como corpo de Cristo, que são todos os salvos em toda a parte da terra. Todas as pessoas que são salvas em toda a parte da terra e em todos os tempos, este grupo de pessoas é chamado na Bíblia de a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo Jesus. E hoje eu quero nesta aula relacionar o batismo com a questão legal da sua vida e a igreja como corpo de Cristo. Por falar em questão legal, o que é a questão legal da vida de uma pessoa com Cristo? O batismo, ele dá uma legalidade, ele legaliza a nossa parte com a igreja, ou ele traz para nós a questão definitiva do corpo de Cristo, né? A palavra legal, juridicamente, ela significa estar conforme a lei, ou está conforme o que é determinado, ou está conforme o que foi combinado. Então, isto está legal. Então, o batismo, ele nos legaliza, ou seja, ele faz com que com que você esteja conforme o que Jesus mandou. Você está conforme o que Jesus disse para você fazer, o que Jesus disse para mim fazer na questão do batismo, na questão da igreja. O batismo, ele é muito interessante na questão legal, porque nós temos um compromisso com Jesus, um compromisso com as coisas de Deus. Existe um antes e um depois do nosso batismo. E às vezes você fica com medo, você fica temeroso, até acha, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu ainda não posso me batizar. Isso, no longo dos anos, eu me deparo com esta situação na vida de muitas pessoas que acham, que se sente, de certa forma, não preparada para as águas do batismo. Mas o interessante é que nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, eu vou ler aqui o versículo 35 em diante. Ele diz assim: então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem,
os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Esse texto sagrado do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 8, versículos 35 em diante que eu li, ele faz referência a um homem que ele era religioso, mas não basta ser religioso. E a Bíblia ela não está nem aí, vamos assim dizer, para religiosidade. Ele lia a Bíblia, ou seja, os mandamentos, as leis de Deus, e ele tinha um coração, de certa forma, aberto para Deus. E o Espírito Santo de Deus impulsiona Filipe, o apóstolo, para chegar até aquele homem que estava em uma estrada, em uma viagem. E eu comparo isso aqui com a sua vida, a sua viagem aqui. Nós todos estamos em uma viagem, né? A nossa vida aqui é uma passagem de um lugar para outro, ou seja, desta terra para a eternidade. É uma viagem, nós estamos viajando. E nós precisamos viajar num caminho reto, legal, que nos leve à vida eterna. E o Espírito de Deus levou Filipe até este homem. Assim como pessoas têm sido levadas até você para falar do amor de Deus, do amor de Jesus, da salvação, do batismo nas águas. E quando Filipe chegou até aquele homem, aquele eunuco, Filipe faz uma pergunta. O apóstolo Filipe diz: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: não tem ninguém que me explique, que me oriente. E então Filipe começou, a partir de um texto dos mandamentos que ele lia, e explicou tudo acerca de Jesus, da salvação, ou seja, da legalidade em entrar e fazer parte do corpo de Cristo, em estar conforme, estar legal ou legalmente no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, fazer parte do povo que vai morar nos céus. E quando Filipe explicou isto, e obviamente o batismo, que era um mandamento de Jesus, também lhe foi explicado. E ele entendeu perfeitamente. E diz que, de repente, eles passavam perto de água. Não sei se era um riacho, se era uma lagoa, né? O texto bíblico não nos diz exatamente que espécie de águas eram a qual eles estavam passando por perto. E ele pergunta para o apóstolo Filipe: mas olha que água, o que me impede de ser batizado? Esta pergunta é uma pergunta que eu quero agora tirar dúvidas do teu coração. O que te impede de ser batizado? Qual é a dúvida que você tem acerca do seu batismo nas águas, que é algo tão precioso para Deus na sua vida? Se é que existe alguma dúvida no seu coração. Naquele momento desta pergunta, o que me impede de ser batizado? O apóstolo Filipe diz: nada. Não existe nada que te impede de ser batizado. Você não precisa esperar para amanhã, esperar para outro dia, esperar ter água novamente, passar novamente por água. A única coisa que você precisa é
crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Você só precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio para perdoar teus pecados. Não importa mais nada. Se você crer desta forma, você está pronto para ser batizado. Às vezes, a religião impede as pessoas de serem legalmente herdeiras do reino eterno. A religião, ela impede, porque ela coloca tantos obstáculos. Você não precisa de nenhum obstáculo. Você está numa caminhada, numa estrada, e você precisa chegar lá. Ou chegaremos no céu, no final desta estrada, ou chegaremos no inferno. Não existe uma outra coisa ou um outro lugar para se chegar. Ou chegarei no céu ou chegarei no inferno, no final da minha vida aqui, no final da sua vida aqui. E isso não tem idade. É o novo, é o mais idoso, é o jovem, é o adolescente. Todos precisam ter esta decisão no coração. E quando a religião ou a religiosidade impede, coloca os empecilhos. A Bíblia não coloca nenhum empecilho. Filipe poderia ter dito assim: eu quero saber se você está preparado. Você precisa ir para a igreja, você precisa ficar tanto tempo dentro da igreja, você precisa ficar liberto disto, liberto daquilo. Filipe poderia ter dito: olha, você fuma, você bebe, você é casado, você é solteiro, você vive com alguém, você tem... Filipe não fez essas perguntas. Filipe não perguntou absolutamente nada, senão: você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te perdoar os pecados? Se a sua resposta é sim, você pode e deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam perdoados os seus pecados. E aí sim, você vai agora, neste restante de caminhada da sua vida, ou no prosseguir da sua caminhada, mas o futuro pertence a Deus, você vai procurar cada dia mais santificar-se, aprender as Escrituras, viver as Escrituras, não viver como antes, mas viver uma vida nova. Mas essa vida nova não existe o preparo. Você nunca vai estar pronto, preparado para ter essa vida nova, se você não der o passo de aceitar Jesus e de fazer o que Jesus te manda fazer. Então, esse vídeo aula de hoje, eu vos falo sobre a igreja. A igreja como corpo de Cristo. Ela são parte dela todos os que aceitam Jesus como Salvador. E principalmente aqueles que vão às águas do batismo confessando publicamente essa fé, essa aceitação. A igreja como denominação, existem várias. Cada uma tem os seus... suas coisas boas, suas coisas ruins.
A igreja como denominação é uma escolha de cada um, porque existem várias. Elas são tipo agências, né, úteis nas mãos de Deus para levar Jesus a pessoas tal como você. Você está me ouvindo? Eu sou pastor da Igreja Quadrangular. Existe o pastor da Igreja Assembleia, o pastor da Igreja Batista, o pastor da Igreja Presbiteriana. Todas as igrejas, elas falam do amor de Jesus, elas falam da Bíblia, dos ensinos de Jesus. Então, a igreja também faz parte da minha vida, da sua vida, porque é o lugar onde a gente aprende as coisas desta nova vida, para a gente viver a vida com Deus. Então você vai na igreja cada vez mais aprendendo a ter uma vida melhor para servir a Jesus e para chegar lá nos céus com a bênção de ter caminhado no caminho das Escrituras. Você aprende, né? Você busca, você recebe a bênção de Deus para a sua vida. Eu quero convidar para neste domingo, dia 30, né, a gente ter esse momento de batismo aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular de General Salgado. Se você aceitou Jesus, está ouvindo esse vídeo, né, gosta de Jesus e quer ser batizado, né, estamos aqui para te oferecer as águas do teu batismo agora, 30 de maio. Não deixa passar essa oportunidade. Fale imediatamente conosco. Nós vamos te dar uma fichinha para você preencher, né? E você vai preencher essa fichinha, os seus dados, enfim, vamos registrar isso nos anais da administração da Igreja Quadrangular de General Salgado, e você vai estar cumprindo o que Jesus mandou. Que Deus abençoe você. Dúvidas, fale conosco e a bênção de Jesus esteja em seu coração. Em nome do Senhor. Fica com Deus.